A graça e a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Deus é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Muito feliz de estar de volta aqui com os irmãos, depois de aproximadamente 15 dias, trabalhando, amado, muito, acordando cedo e dormindo tarde, mas toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, missão dada, missão cumprida, o soldado é obediente. Estou de volta na casa do Senhor, e estamos aqui com a missão de conduzir esse culto, prestar um serviço ao Eterno, dizer que Ele é bom, que Ele é abençoador e que a glória dEle vai durar eternamente. Amém? Queria convidá-los a ficar em pé. Nós vamos ler um trechinho da Palavra de Deus, na realidade um trechão, porque a palavra é maravilhosa. Nós vamos ler o Salmo 84. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem? Salmo 84. Estava com vontade danada de ler esse Salmo 84 aqui. Estava doido para voltar para casa, para os átrios do Senhor, para a casa de Deus, para o convívio com os irmãos. Coisa boa. Poder estar de volta aqui com os amados irmãos. Todos acharam? Salmo 84? Quem achou, diga pardal. Quem não achou, diga casa. Pardal, tá todo mundo no pardal, né? Eu vou ler e você acompanha aí, tá bom, amados? Nós vamos fazer a leitura, logo após a leitura nós vamos orar, e logo após nós orarmos, nós vamos adorar o Senhor, cantar hinos de louvores ao nosso Deus, porque o culto continua. Vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Diz assim, amado: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em que nele te confia. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo acesso livre à tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque nós podemos nos reunir, Pai, toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo pela manhã e à noite, sem nenhuma restrição, Pai, para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, para te dizer, Senhor, tudo aquilo que tu sabe, mas nós não nos cansamos de dizer que tu és santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheio da tua glória. Nós podemos ver, Senhor, a tua glória, a tua presença, Senhor, nas árvores, no cantar dos pássaros. Nós podemos ver, Senhor, a tua glória quando o dia amanhece, quando o dia se põe. Nós podemos ver, Senhor, a tua glória quando a noite chega e nós podemos contemplar as estrelas, Pai. Nós podemos ver a tua glória, Senhor, quando a chuva cai e rega a terra. Nós podemos ver a tua glória, Senhor, quando o sol brilha e nós nos animamos, pássaros também. Nós podemos ver a tua glória em tudo, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para te louvar, para te bendizer e para te exaltar, para te agradecer, Senhor, pelos teus poderosos feitos, para te agradecer pela minha vida,
para te agradecer pela vida de cada irmão que aqui chegou. Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que ele se torne, Senhor, uma terra fértil, para que a nossa mente, Senhor, adquira, absorva, para que a nossa mente, Senhor, seja uma esponja, para que ela possa absorver tudo aquilo que será ensinado neste culto de doutrina. E nesta hora, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos entoar cânticos a Ti. Colocamos diante de Ti o ministro de louvor, colocamos diante de Ti, Senhor, as pessoas que estarão conduzindo os instrumentos. Que tudo, Senhor, seja para a Tua glória. E o Senhor possa se inclinar, Senhor, dos altos céus, olhar para nós com Teu olhar de misericórdia e aspirar o aroma suave, que certamente nesta noite nós iremos, ao louvarmos a Ti, Senhor, o Senhor respirará o aroma suave que subirá da Tua igreja. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Amém. Glória a Deus. Nós acabamos a palavra, né? E nós agora vamos cantar a palavra de Deus. Amém? Seguro em tuas mãos, nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diga isso a Ele. Tu és santo, ó Senhor.
Vamos juntos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Glória, Senhor. Louvores ao teu santo nome. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei mais doce amor que liberta e a vergonha desfaz. Tua presença cante a Ele, cante a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Por tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Nossos corações, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Essa casa, Senhor. É o que desejamos, é o que queremos. É o que queremos, Senhor. Queremos. Te desejamos mais e mais. Porque nós precisamos de Ti. Ansiamos pela Tua presença, pela Tua companhia, pelo Teu agir em nós e a obra da santificação que o Senhor tem operado, realizado em nós. Seja bem-vindo, Senhor. Essa casa é Tua, esse lugar é Teu. Tu tens a liberdade, Tu tens, Senhor, a primazia. Enquanto nós Te louvamos, enquanto nós Te contemplamos, o Senhor fala, o Senhor ministra, o
Senhor toca, o Senhor cura, o Senhor restaura. Cremos no teu agir, cremos na tua presença, cremos no teu poder, cremos pela fé, pela fé. Vamos dizer mais uma vez: Santo Espírito, quebra todas as cadeias, Senhor. Que esse lugar seja cheio somente da tua presença. Tudo aquilo que nos tira a atenção de nos concentrarmos no Senhor, que caia por terra agora. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher o meu coração. É o desejo do meu coração. Por tua glória, Senhor. Amém, amados? Ainda em pé, nós vamos orar ao Senhor. Vamos cultuar a Deus também com a nossa oferta. Amém? Graças e paz para aqueles que a gente começou e ainda não estava aqui. Doutor Barroso, Red, Ney, já estava, Ney? Já, graças a Deus. Aqui o pastor Roger, pastor Alinô, pastora Cote e a adjacência, principalmente a adjacência, né? Mas eu queria ler um trechinho da palavra de Deus antes da oferta, amada. A Bíblia diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E agradecer a Deus e à igreja por ter orado por nós, por mim, pela minha esposa. Eu acredito que todos sabem que ela passou por um momento bem difícil. Aliás, ela tem tido uma trajetória de momentos difíceis, saúde meio frágil, mas acredito no poder da oração, acredito no poder que tem na oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito por seus efeitos, pode muito por sua eficácia. Então, sempre nós orando uns pelos outros, e aí nós vamos nos fortalecendo. Um quando dá uma cambaleada, o outro bota o ombro, assim como a Bíblia diz, um ou outro ajudou, e a gente cumpre a missão e chega lá no final, né? A Bíblia diz que o ferro, um ao outro se afia, né? E ao irmão também. Quando a gente está junto, certamente a corrida é bem melhor. Mas ai daquele que fica sozinho, ai daquele que não se junta à fogueira santa que é a igreja. E nós somos como multição. Tirados daqui, a gente continua queimando, fumegando, ainda com um pouquinho de fumaça, mas logo a gente se apaga. Mas estando na igreja, a brasa esquenta e a fogueira aquece e a gente pega fogo. Amém, amados? Amém. Então vamos orar pelas ofertas e depois vamos adorar ao Senhor com aquilo que Ele já colocou no teu coração. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Apresentamos todos aqueles que irão ofertar. É dessa oferta, Senhor, que a tua casa é sustentada. É dessa oferta que todos os projetos daqui são executados, Senhor. Não temos nenhuma outra fonte de renda. A nossa fonte de suprimento é o Senhor, porque Tu és um Deus bom e abençoador. Por isso, Deus, pelo que nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor abençoe sobremaneira cada um dos irmãos que voluntariamente decidiram ofertar nessa noite. Derrama da Tua graça, da Tua bênção, que a colheita, Senhor, seja a 100, 30, 60 e a 100 por um, meu Pai. E assim nós cremos e abençoamos o Teu povo nesta noite, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, amado.
verdade. Ele reina na tua casa. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare isso. O Senhor é bom. Se isso é uma verdade para você, diga: sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém, amados. E ainda de pé, nós vamos convidar o servo de Deus, o pastor, que vai continuar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Certamente Deus vai falar conosco nessa noite. Quantos gostariam de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Então, vamos abençoar aqui o servo de Deus. Ele é apenas um vaso, escolhido por Deus. E aquilo que Deus já colocou no coração dele, certamente ele vai falar para nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome e apresentamos o teu servo nesta noite. Pedimos que o Senhor use-o com poder e graça, com misericórdia, que o Senhor lhes dê inteligência, capacidade do alto, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Que nós possamos continuar aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre a tua palavra, sobre o teu Espírito Santo, o Deus Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Abençoamos, portanto, o teu servo nesta noite, com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus, e que ele possa ser usado por ti, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Podem sentar, amados. Podem sentar. Acredito que nós estamos aí caminhando nesse assunto já. Acredito que é uns 4 meses mais ou menos. Ou mais, né? Teve a parada de primícias, né? Nós começamos esse assunto ano passado. E eu acredito que nunca a gente, pelo menos aqui na igreja, a gente estudou com tantos detalhes sobre o Espírito Santo de Deus. Para aqueles que estão assim bem atentos e acompanhando tudo, você já você tem toda a condição de fazer uma defesa, de escrever um assunto, de explicar sobre o Espírito Santo. Porque assim, se de tudo que nós já aprendemos aqui durante esses meses, nessa caminhada sobre o Espírito Santo, de fato a gente não aprendeu nada, nosso tempo está sendo muito inválido nesse sentido. Eu mesmo nunca tinha estudado tanto sobre o Espírito Santo, tanto para mim mesmo quanto para ensinar. A gente passa na faculdade um período e lá a gente estuda sobre o Espírito Santo, mas não com essa profundidade, porque nós não temos aqui um prazo determinado para findar, ali acaba o curso, não. A gente vai caminhando de acordo com aquilo que o Espírito de Deus vai ministrando ao nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta bem fácil de responder. Durante esse tempo, não é a primeira vez que nós falamos sobre o Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo na escola bíblica, já falamos em outras ocasiões na igreja, mas como eu disse, de uma forma sequenciada, pontuada, é a primeira vez aqui na igreja que nós estamos fazendo esse trabalho, e eu acredito, pelo menos para mim, tem sido uma experiência muito boa. Tem trazido ao meu coração não apenas conhecimento, porque o conhecimento ele mata, mas tem trazido a revelação, o entendimento de como a gente depende desse ser chamado Espírito Santo. Não existe vida cristã
sem o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que a ação do Espírito Santo ela é tão autêntica e ela tem um papel tão fundamental na vida do cristão que Paulo chega numa expressão muito explícita de dizer que ninguém diz Jesus se não for pelo Espírito Santo. Vejam a importância que é ter o Espírito Santo na vida. Ora, até uma pessoa que não seja cristã, que não professe a fé, ou como a gente diz, que não seja crente, né? Ou que não seja evangélico, quando ele fala Espírito Santo, quando ele fala o nome de Jesus, ele é induzido, por mais que ele não perceba, ele foi induzido pelo Espírito Santo de Deus a falar o nome de Jesus. Por isso que o Espírito Santo, de acordo com aquilo que nós estudamos, ele é o selo e o penhor, a garantia da nossa relação com Deus e da vida eterna que nós teremos. Porque quando alguém fala de forma consciente, crendo e aceita Jesus como Salvador, ora, se só falar o nome Jesus já tem a certificação do Espírito Santo, vocês imaginam quando a pessoa diz assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu confesso que Jesus se torna a partir de hoje o meu único, eterno, exclusivo, pessoal e suficiente Salvador e Senhor. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. Você imagina, se só falar Jesus já é pelo Espírito Santo, tem o aval dele, muito mais quando nós fazemos a nossa confissão, quando nós nos rendemos a Cristo e o aceitamos como Salvador e Senhor. Esses microfones estão estranhos desde domingo. Oi. Pior do que os outros, né? Eu acho que hoje ele vai para o lixo. Se vocês comprarem outro, não deixa eu terminar a frase. O negócio é que toda vez eu venho aqui com o jeito, vocês vamos fazer um teste. Quando a gente chega aqui no teste, eles ficam que é uma maravilha, não é? Depois começa, vamos jogar sal grosso. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Eu sei que nem todos aqui, infelizmente, gente, ser pastor de igreja, preste bem atenção, é ter liberdade de falar com seu... Olhe para mim, por favor, olhe para mim, quem está falando sou eu, não é essa criança que levantou agora com seu irmão, sou eu. A vantagem de você ser pastor de uma igreja, tem algumas vantagens, tem desvantagens, mas não vou falar de desvantagens não, porque senão vocês vão querer, ninguém vai querer ser. Mas a vantagem de ser pastor de uma igreja é que a gente tem liberdade, porque a primeira coisa que a gente sabe é que Deus nos constituiu como um cabeça espiritual da igreja, para quem tem consciência do chamado do Senhor. Segundo é que a gente procura, eu estou falando de mim, tá? Segundo é que a gente procura pastorear com responsabilidade. Ensinar com muita sinceridade, clareza, a palavra de Deus. Seja num culto doutrinário, seja num culto evangelístico, seja naquela pregação corretiva, seja numa pregação de exortação, seja numa pregação de consolação, o pastor ele tem essa liberdade e ele busca a Deus, a direção, para trazer a palavra que a igreja precisa. Porque na verdade só quem conhece as necessidades da igreja de verdade é o Espírito Santo de Deus. O pastor ele é um observador, ele analisa. O pastor ele fica dividido entre o trabalho espiritual e o trabalho físico da igreja, da organização de uma série de coisas. Às vezes a gente está pregando aqui e o nosso pensamento está em alguma coisa que não está legal. E a gente tem que ter esse cuidado muito grande para de repente a gente não descarrilhar. Então, sendo pastor, a gente tem liberdade para fazer algumas perguntas. E isso é uma coisa que é como se fosse um raio-x do nosso trabalho. A resposta, o resultado do nosso trabalho, a gente vê na reação da igreja. E quando a gente vê que não está havendo uma reação positiva, a gente fica dizendo assim, o meu trabalho não está sendo bom. E é natural isso, né? Quando um professor faz uma prova e todo mundo tira 0, ou a turma é muito ruim ou o professor não presta. Todo mundo tira 0 nessa prova é muito estranho.
Quando todo mundo tira 10, ou a turma toda colou, ou os alunos são muito bons e o professor melhor ainda. Porque o resultado da vida de um pastor é ver na vida da igreja a reação, o fruto daquilo que ele ensina, né? Então a minha pergunta para a igreja é simples. Você só vai levantar sua mão, não vai precisar falar. Eu sei que Espírito Santo não é novidade para ninguém aqui. Como eu falei, já estudamos isso antes. Mas nesses últimos meses que nós temos estudado enfaticamente sobre o Espírito Santo, quem levantaria a mão para dizer, pastor, de fato, para mim tem valido muito a pena? Levante a sua mão e diga, eu. Amém. Então o que eu quero pedir para você, porque nós pastores ficamos assim meio que garoto propaganda, a gente faz muita propaganda para o povo vir, e chama, e chama, e chama. Então eu gostaria, se tem sido muito bom para você, se isso tem feito você crescer espiritualmente, se isso tem contribuído para a tua caminhada, se isso tem te ajudado a ser um crente melhor, se isso tem esclarecido dúvida no seu coração a respeito do Espírito Santo, eu queria pedir que você motivasse outras pessoas para estarem aqui. Apesar que pessoas, pela própria função que têm, nem deveriam mais ser motivados, porque se torna um dever e uma responsabilidade. Deveriam estar aqui todos os professores da Escola Bíblica Dominical, deveriam estar aqui todos os irmãos que trabalham no berçário da igreja, deveriam estar aqui todos os obreiros, deveriam estar aqui todos os secretários e tesoureiros da igreja, todos os oficiais deveriam estar aqui para servir de exemplo para os demais. Mas como a gente sabe que alguns têm dificuldades e outros falta, e a gente tem que ser muito franco, visão de reino, nós temos a ausência de muitas pessoas aqui hoje à noite que têm cargos e funções na igreja que deveria ser o modelo para os demais. É claro que nós temos situações justificáveis, pessoas que estão doentes, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão agora na faculdade, e claro que esses casos são uma exceção, mas a gente sabe que nós poderíamos de fato ter uma assistência melhor na quarta-feira. Sim ou não, mano? Então vocês vão me ajudar a mudar esse quadro. O pastor chegou numa igreja em São Paulo, uma igreja batista, e era uma igreja de mais ou menos 500 membros. A igreja era uma igreja média. Naquela época não se falava nessas megas igrejas de 7 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? As igrejas que tinham 500 pessoas já eram consideradas uma igreja grande naquela época. Hoje é uma igreja média. E ele chegou para pastorear essa igreja no interior de São Paulo, acho que em Campinas. Eu ouvi esse testemunho desse pastor. E aí ele assumiu no domingo à noite, a igreja estava bochecha com bochecha. Não podia nem se mexer. O irmão vai meter a mão no bolso para tirar a oferta, mete a mão no bolso do outro, está tão colado. Né? Só que o irmão estava liso, não puxou nada, ele teve que voltar para o dele. E aí estava super lotada a igreja, foi aquela festa recebendo o pastor, o grande homem de Deus, o grande teólogo. Os irmãos sabem que a igreja batista, nós chamamos de tradicional, a preocupação deles maior é o conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, toda aquela bagagem de conhecimento. E ele realmente é assim, mas também é um homem de Deus. E o culto de domingo à noite foi bochecha com bochecha. E quarta-feira à noite era culto de oração. E o que aconteceu no culto de oração? Domingo tinha 500, era a lotação normal. Aí aqueles que estavam um ano sem vir, que queriam saber que era o pastor novo, vieram nessa noite, né? Aí tinha umas 700 pessoas bem espremidas na igreja. Quando foi para o culto de oração, na quarta-feira tinha 50. Espera aí, tem alguma coisa errada. Deixa eu procurar aqui no estatuto se é proibido o povo vir dia de semana. Deixa eu ver se tem alguma placa lá fora, porque de repente eu cheguei, não deu tempo de ver tudo. Se tem alguma placa dizendo que o povo só pode vir dia de domingo, só deve... Aí disse assim, a partir de hoje a história dessa igreja vai mudar. Fez um trabalho muito sério dentro da igreja, e o povo começou a vir na quarta-feira, provando que nem todos estavam ocupados. Era simplesmente falta de interesse. Era futebol na quarta-feira, era a desculpa do cansaço do trabalho, todo mundo trabalha, eu sei que tem gente aqui que veio do trabalho, direto praticamente, né? Então, tudo isso vai mostrando que falta
realmente a visão. Melhorou? Né? Falta visão, falta empenho, mas falta uma coisa principal. Quem me ajuda? Compromisso. Vocês vão chegar lá. Responsabilidade, interesse, satisfação. Hã? Gratidão, o que mais? Hã? Temor. Vamos lá, alguém vai adivinhar. Quer dizer, adivinhar é pecado. Visão, obediência, sacrifício. Gente, quem não desenvolve isso na vida, que a vida cristã é sacrifício, tem uma vida cristã miserável. Eu hoje passei o dia brigando comigo. Eu passei a manhã estudando. Eu estou sozinho em casa agora porque a cachorra foi embora. Aí eu fico sozinho em casa, aí eu varro o quintal, aí eu agoo planta, aí eu leio a Bíblia. Aí eu disse assim, não dá para ser perfeito também, perfeição só na eternidade, né? Mas hoje o almoço foi eu que fiz. Agora 4 horas da tarde, instalei 3 ovos, meti farinha e comi com café. Foi o meu almoço de hoje. É ruim a gente viver sozinho, porque como é que vai almoçar, me diz? Como é que vai almoçar? Hã? Sozinho ninguém tem estímulo nenhum, gente. É horrível comer sozinho. Aí eu vou lá pro Fome Zero. E agora abriram o melhor, que é R$1. Descobri que tem um de R$1. Prato cheio, não sei de quê, mas está cheio lá. O quê? Não, mas é para isso, mas dá trabalho mesmo. Acabei de falar que é sacrifício. É sacrifício. Aí eu planejei meu dia. Aí disse, agora eu vou separar um tempo para orar. Aí eu olhei no relógio e disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um ensaio na igreja hoje às 4 horas, estou vindo para cá às 5 horas. Eu tenho ensaio de 5 horas às 7, com os irmãos que estão fazendo um projeto aqui comigo. Aí vai terminar 15 para as 7, aí eu vou tirar esse tempo para orar. Mas eu queria orar antes. Eu cheguei aqui 20 para as 5, 4h30, não foi? Mais ou menos? Eu disse, eu vou orar de 4h30 às 5h15, porque eles só chegam atrasados no ensaio. Aí eu vou aproveitar esse tempo e vou orar. De 4h30 até 5h15 é um tempo bom de oração para o que eu quero falar com Deus. Quando eu chego aqui na porta já tinha um. Eles nunca chegam nesse horário. Cheguei aqui já tinha um. Aí entrou comigo, a gente já vai conversando. Mas eu vou ter que orar. Que hora tu vai embora, fulano? Aí eu vou embora às 6h30. E tu? Eu vou embora. Graças a Deus, vai sobrar um tempinho. Aí quando terminou a oração, tudo 15 para as 7. Aí desde 5 horas aqui, ensaiando, tocando, cantando, já estava meio cansado. Aí veio aquele sopro, né? Deixa para amanhã. Já ouviu esse sopro, já? Deixa para amanhã, né? Todo dia, Ilza? Não, né? Mas não obedece não, né? Aí eu só comigo mesmo, isso aí não foi Satanás não, irmão, isso é o nosso espírito. Porque tudo é o coitado do diabo, né? Tudo é o coitado do diabo. É. Isso é o nosso espírito. Nossa alma fala com a gente, sabia? Nossa alma, nem sempre é o feião, não. Aí deixa para amanhã e tal, o povo já está chegando e disse, não, eu vou lá. Aí fui lá para aquele cantinho. Foi um sacrifício da minha parte, eu já não estava querendo mais. Você quer desenvolver uma vida cristã vitoriosa? Sacrifício. Inclusive, o sacrifício é agradável a Deus. Sabe por que não está cheio aqui hoje como estava domingo? Porque pessoas ainda entenderam o seguinte: ir para a igreja quarta-feira, depois de um dia no batente, é um sacrifício muito grande. Ele está dizendo a palavra certa, ele está interpretando o certo, mas não está conseguindo fazer ainda. Mas graças a Deus que você veio e está aqui. Louvado seja Deus por isso. Então eu queria pedir que você estimulasse outras pessoas. O Valmir, estimula a turma dos jovens, lá na sua sala, a sala de homens, sala de mulheres, os professores, estimulem para estarem aqui, porque só quem ganha somos nós, amados. Por isso que eu perguntei se está valendo a pena para você. Se está valendo a pena, então compartilhe a ideia de eles estarem conosco aqui nas quartas-feiras e nas sextas-feiras também.
recapitulando, pegue o seu material aí, ou então ligue o botão da sua cabeça aí. Falamos nessas duas últimas quartas-feiras sobre o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, já entramos nisso aí. Aí você vai só acompanhar porque já está anotado. Falamos características do Espírito Santo no Novo Testamento: Consolador, Espírito da Verdade, Selo, Penhor, Guia, Espírito de Revelação, Vivificador e Intercessor. Haveriam outros. Precisa repetir? Não, né? Quer que repita? Não. Vamos para frente. Depois falamos na última quarta-feira sobre o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Veja que ali, características, né? E agora ministério. Gerar Jesus no ventre de Maria. Também você viu quarta-feira passada o texto, inclusive. Conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. E muitas outras coisas. A gente pega um pouco de cada para a gente ir andando. Então, eu quero que a igreja repita comigo aí a questão do ministério de Jesus no Novo Testamento. Vamos ver? Gerar Jesus, conduzir Jesus ao deserto para ser tentado, testificar sobre Jesus no seu batismo, ungir Jesus para exercer o seu ministério, dar autoridade aos discípulos para evangelizar. Parte 2 hoje, o Espírito Santo na igreja primitiva. Está aqui? Vamos lá. O Espírito Santo na igreja primitiva. Vamos explicar o que é a igreja primitiva. A igreja que começou na época dos apóstolos é chamada de igreja primitiva. Você quer conhecer a história da igreja primitiva? Como eles viviam, o que eles passaram por amor ao Evangelho, a perseguição, o crescimento, a unidade, o amor, a fé, a intrepidez. Estude a partir de hoje os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, os atos da igreja primitiva. Então ali você vai ver um povo, não vou falar dela agora, mas você vai ver a obra que a igreja primitiva realizou no poder do Espírito Santo de Deus. Esse deveria ser o perfil da igreja até hoje. Uma igreja ousada, uma igreja intrépida, uma igreja corajosa, uma igreja unida. Não havia fofoca lá não. E nem ladrão de dízimo, porque quando o caba queria roubar, chamava: ei, Pedrão, ora por ele aqui. Lembra de Safira e Ananias? Quando alguém estava querendo meter a mão, chamava logo Pedro: Pedrão, bota a mão na cabeça desse aqui e manda para o cemitério. Era assim. Então, não havia nada disso. Era uma igreja sadia. Era uma igreja curada. Era uma igreja consagrada, era uma igreja corajosa. Simplificando aqui e concluindo tudo, era uma igreja que vivia o quê? Acabei de falar a palavra ainda agora. Vivia o quê? O sacrifício. Vocês sabiam que para a igreja chegar no século 21, como nós estamos vivendo hoje, eles foram sacrificados? Foram sacrificados literalmente. Não foi só aquela coisa, não. Eu estou orando, pagando o preço para que não sei quem seja salvo. Estou pagando o preço. Hoje nós pagamos o preço orando. Não tem ninguém perseguindo a gente. Vou passar o dia orando em casa. Não vai ter ninguém para atrapalhar você. Aqui não. Pagaram com a própria vida. Foi o sacrifício. E a igreja, meus irmãos, que somos nós, a noiva de Cristo, ela é fundamentada, ela é construída, alicerçada e edificada sobre o sangue de Jesus e dos apóstolos. Porque foi através da fé dos apóstolos, e eles provaram essa fé com o quê?
O sacrifício. De quê? Da própria vida. Pesquise lá sobre a vida dos mártires. Como Pedro morreu. Como Paulo morreu. Como Estevão morreu. Pesquise para você ver. Se eles que foram a semente, a base da igreja, viviam uma vida de sacrifício, nós também temos que fazer a mesma coisa pela igreja de amanhã. Amém? Você entendeu ou não? É isso aí. Que tipo de legado eu e você como igreja hoje estamos deixando para a igreja futura? Uma igreja preguiçosa, ociosa, uma igreja rica e pobre ao mesmo tempo? Que tipo de legado eu e você como igreja hoje estamos deixando para a próxima geração que vão formar a nossa igreja? Será que nós estamos deixando um legado de que a próxima igreja será uma igreja de oração? Você ensina seus filhos a orar? Dobra os joelhos com eles? Nós estamos ensinando à próxima geração que não existe igreja sadia, forte, sem a palavra de Deus? Porque muitas vezes a gente vai em determinados cultos e assiste determinados movimentos chamados movimentos evangélicos, onde a Bíblia não é mais lida nem pregada. É só espetáculo, teatro, apresentação, nada contra, até porque domingo, há 10 dias, teve um teatro aqui na igreja muito abençoado, tudo com base bíblica, depois veio a pregação. A questão não está no teatro em si, a questão está que o teatro não pode ser apenas a ferramenta. O teatro vai ser um instrumento que nós vamos usar para proclamar a palavra do Senhor. Qual legado nós temos deixado como igreja para a igreja futura? A igreja primitiva deixou para nós. E nós poderíamos aqui falar, como eu já falei, de várias qualidades que a igreja primitiva nos deixou. Pastor, explique melhor quem é a igreja primitiva. Vamos lá citar alguns nomes. A igreja primitiva pelos 12 discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, pelas mulheres que seguiam Jesus também, por aqueles 500 que Jesus falou com eles no monte ali, pelos 120 que estavam no cenáculo orando, e depois por aqueles outros que aparecem como Paulo, como Ágabo, como Apolo, que apareceram depois da ida de Jesus, é que eles aparecem no cenário, e como tantos outros homens. A igreja primitiva foi a igreja que surgiu logo após a ascensão de Jesus. E ela só começou depois do cumprimento da promessa. Não tinha como a igreja surgir sem que a promessa se cumprisse. Por quê? Pastor, já não existiam as sinagogas? Sim, existia a sinagoga dos judeus, existia o templo em Jerusalém, e ainda era praticado o judaísmo ali. E na sinagoga era lida a lei. Liam a lei para lá e para cá, faziam todo aquele ritual, mas nada de mudança, nada de transformação, nada de evangelho, nada de Jesus. Mas agora chegou a hora de a igreja entrar em cena. Qual é essa igreja? É a igreja que está em Mateus, abra sua Bíblia. Essa é a igreja primitiva. Ela nasce Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Podemos ler todos? Vamos lá, o que diz?
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi uma palavra profética de Jesus. Mas a igreja aqui ainda não estava em sua plena atividade. Durante esse tempo aqui, o que estava acontecendo é que Jesus estava treinando esses homens para que logo depois da ascensão ou subida de Jesus ao céu, depois da sua ressurreição, aproximadamente 40 dias, a igreja então começasse a sua primeira tarefa aqui na terra, a igreja primitiva. Então, espiritualmente, a igreja começa em Mateus 16, 18, com uma afirmação de Jesus, que sobre ele, a pedra angular, a pedra principal, ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aqui, entre linhas, Jesus já estava falando do Espírito Santo. Quando ele diz que o inferno, que a porta significa poder, força, não prevaleceriam contra a igreja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: a igreja fundamentada sobre mim, edificada sobre mim, terá a presença poderosa do Espírito Santo, por isso o inferno não vai poder vencê-la. Porque o próprio Jesus só começou o seu ministério operando sinais, prodígios e maravilhas e milagres depois que o Espírito Santo veio sobre ele depois do batismo. Lembram disso? Não tem nenhum texto dizendo que Jesus fez algum milagre, porque ele estava na sua condição humana. Ele abriu mão de ser Deus e se tornou humano. E um ser humano normal não teria condições de transformar água em vinho, de ressuscitar um morto, de dar ordem ao mar e ao vento, de andar sobre as águas, de purificar leprosos e assim sucessivamente. Vejam que existe uma coisa muito interessante quando Jesus é levado no livro de Lucas, no capítulo 1, 34 e 35, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha como é que o diabo trabalha, presta atenção nesses detalhes. Ele diz assim: tu não és o filho de Deus? Se tu és, manda essas pedras transformadas em pães. Olha como é que é o discurso dele. Lá na frente, no mesmo livro de Lucas, você vai ver que a postura dele, depois de Jesus agora ungido pelo Espírito Santo, é claro que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele estava olhando para Jesus apenas como um ser humano, porque ele se tornou um ser humano. Mas agora na história do Gadareno, a conversa do diabo com Jesus é diferente. O que ele diz? Não se aproxime de nós, filho do Deus Altíssimo. É uma afirmação que ele está fazendo. Porque agora Jesus está revestido do Espírito Santo. Quando Satanás e os demônios olham para Jesus, eles não vêem mais apenas uma figura humana, como ele viu lá no deserto, que ele estava com fome e com sede. Mas agora ele olha para Jesus e vê tudo que Jesus é: onipotente, onipresente, onisciente, eterno, perfeito, glorioso, Filho do Deus bendito, o Filho do Deus Altíssimo. Olha os detalhes da Bíblia. Lá, na figura de homem, com sede e com fome, ele ainda fez o quê? Ironizou Jesus. Aqui, com Jesus agora cheio do Espírito Santo, lembram do texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, inclusive para libertar os cativos, que era a história daquele gadareno. Eles olham para Jesus e dizem assim: não nos mande para o abismo agora, Filho do Deus bendito. Ou seja, eles olharam para Jesus e viram não mais somente uma figura humana, mas viram sim Jesus Cristo com o cetro de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viram o cetro de Jesus como o Emanuel, Deus conosco, o Filho do Deus bendito. Interessante. E agora, Jesus faz essa promessa aos discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, porque eu cumprirei a promessa do Pai,
E o Espírito de Deus vai vir sobre vocês. E vocês serão cheios de poder para fazer as mesmas coisas que eu faço e talvez até maiores. Glória a Deus. Então vejam que a igreja começa no poder e na graça do Espírito Santo. Se não existe vida cristã sem o Espírito Santo, imagina uma igreja. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser uma associação, ela pode ser uma organização. Mas corpo de Cristo, que é a igreja, ela tem a marca, ela tem a habitação do Espírito Santo no meio dela. Por quê? Sem o Espírito Santo não há santificação. Sem o Espírito Santo não há milagre. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há transformação. Quem transforma a vida do crente é o Espírito Santo. Vai usar N ferramentas, mas o mentor de tudo é Ele. É Ele que convence o homem. Como nós já falamos aqui de várias ações do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela se inicia na sua ação com a descida do Espírito Santo de Deus. Vamos ler o texto aí, Atos 2, de 1 a 4. Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Dá para ler lá de trás, os irmãos lá atrás? Tá muito pequenininho, não dá para aumentar não, né? Tá certo. Vai dar para ler? Vamos todos ler então, olha. Atos 2, de 1 a 4. Nós temos aqui, gente, o primeiro que se pode chamar, tá? O primeiro culto da igreja primitiva. Porque até então não era igreja ainda, eram os discípulos, os seguidores. Não havia uma identidade, não havia ainda dizendo assim, ó, aquele ali é o povo, é a igreja de Jesus. Porque ela não tinha se manifestado ao mundo ainda, ela estava... Tanto é que eles estavam trancados depois da ressurreição, estavam lá no cenáculo reunidos assim, às escondidas, porque ainda não tinham recebido a unção do Espírito Santo para serem intrépidos. Então o que acontece? Leiam comigo, vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então, a primeira coisa que acontece na igreja para que ela seja reconhecida oficialmente como a igreja de Cristo, porta-voz do Evangelho, foi o cumprimento da promessa. Nesse texto de Atos 2, de 1 a 4, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali eles estavam orando. E era um dia de Pentecostes, era uma festa, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Foi simplesmente que aconteceu no dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus. É como se alguém dissesse assim, que dia você aceitou Jesus como seu Salvador? Pois não foi no dia do meu aniversário? Então só valeu porque foi no dia do aniversário? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Lucas se escreve o livro de Atos, faz essa referência para ficar na questão histórica, né? Que dia que aconteceu, hein? O derramamento do Espírito Santo de uma forma poderosa na igreja, que houve algo extraordinário em Jerusalém. Que dia foi mesmo, hein? Foi no dia de Pentecostes. Era só para dar referência a um dia. Ah, que dia foi? Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E assim sucessivamente. Já entenderam? Para você não ligar uma coisa a outra achando que não, ali tinha que só aconteceu porque era dia de Pentecostes. Só aconteceu porque foi domingo à noite. Isso só existe no nosso calendário aqui, amados. Deus está no plano eterno, não tem segunda, terça, quarta e sábado. Diga, Barroso. Exatamente.
É aquela questão, né? Às vezes a pessoa não quer ficar até o final e Deus prepara pro finalzinho é que vem, né? Já foi para algum acampamento que parece que não está acontecendo nada, eu vou embora. Melhor me desviar e vai embora, né? Aí no final é que Deus coloca a cereja do bolo, né? Por falar nisso, gente, deixa eu ver se eu ouço um glória a Deus da igreja aí. Eu estava hoje garimpando lá no calendário da igreja, caçando, imprensando daqui para ali, jogando de lá para cá, daqui para ali. Se Deus quiser, em agosto, nós vamos ter um encontro com Deus aqui na igreja. Foi a data que eu achei aí, o encontro com Deus, para homens e mulheres. Então vamos lá. Então vejam que tinha 500, mas apenas 120 perseveraram, né? Vamos esperar. Mas como foi que ele disse mesmo? Ele disse que vai vir o Espírito Santo mesmo? Vai. Mas tu acredita mesmo? Eu creio. Eu não vou esperar não. Rapaz, fica mais um pouco. E, como diz a história, devagarinho, 380 foram embora. Vender pipoca, vender camelo, vender pombo, vender laranja. E 120 ficaram lá, perseverando. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, cumpre-se então a promessa. Então nós vemos aí agora a inauguração da igreja primitiva. Ela já tinha sido profetizada por Jesus, mas agora ela vai agir, trabalhar como igreja. Pastor, mas eu já li algumas coisas que aqui e ali o Senhor Jesus mandava os discípulos para algum lugar, é verdade, mas ele estava fazendo o quê? Estagiando. Teve uma época que ele mandou 70 de 2 em 2, às vezes ele mandava só os 12, e eles estavam tão despreparados para fazer o que tinha que fazer, porque foi lá João, e quando voltou de lá disse: Senhor, vamos orar para tocar fogo, para virar tudo churrasquinho? Eu disse: não, peraí, nosso reino não é disso não. O povo está precisando de paz. O povo está precisando de salvação, não é de fogo não. Calma, vocês não sabem de que reino vocês são. Ainda vou explicar. Ainda vai chegar a hora que vocês vão sentir pelo povo tudo aquilo que eu sinto por vocês. Misericórdia. Então, muito bem. Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo, na parte 2 da mensagem que estamos pregando. Uma coisa gloriosa que só é possível manter a igreja chegar onde chegou, a igreja começar como começou, a igreja se manter como se manteve, porque uma promessa foi cumprida. Diga comigo, uma promessa foi cumprida. Está no mesmo texto. Olha só, o cumprimento ou seja, a promessa que foi feita em Joel capítulo 2, a promessa que o próprio Jesus faz no capítulo 15 e 16 de João: eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador, e se eu não for, ele não vem. Porque não podia? Era proibido? Não. Porque Jesus já havia concluído a sua missão na terra. Agora a missão dele, agora ele vai para o Pai para assumir, para reassumir o trono dele, e o Espírito Santo vem para ser o mentor da igreja. Mesmo texto, ó. Veja bem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, deixa que eu leio só agora. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha só, ao mesmo tempo que a ação foi individual, uma labareda de fogo na cabeça de cada um, mas a ação ela foi congregacional. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cumprimento da promessa. Quando eu entrar no outro assunto, que é sobre dons naturais e dons espirituais, nós vamos trazer algo muito interessante: dom de línguas, tá? O que aconteceu aqui em Pentecostes, só para você ter uma ideia, você lembra que na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele fala assim:
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Em outras palavras, ainda que eu fale a língua dos homens da terra, os dialetos e idiomas, e fale línguas espirituais. Então, existem dois tipos nesse sentido. Aqui no livro de Atos, quando o Espírito Santo desce, e eles falam em outras línguas, eles falam em idiomas da terra. Não foi dom de línguas espirituais, nem dom de língua de anjos. O texto é muito claro, do estude lá que você vai ver. Por isso que eu estou dizendo para você, quer conhecer tudo a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento, especificamente na vida da igreja? Estude, leia sem pressa o livro de Atos. Eles ali foram cheios do Espírito Santo e o primeiro milagre acontece. Qual foi o primeiro milagre do Espírito Santo na vida da igreja? O dom de línguas. Línguas espirituais? Hã? Tem gente que está assim, aí vai já dar negócio do pescoço, não vai dizer se é sim ou não. O primeiro milagre do Espírito Santo na vida da igreja foi dom de línguas naturais. Quem não falava espanhol falou, quem não falava inglês falou, quem não falava hebraico falou, quem não falava aramaico falou, quem não falava alemão falou. Existiam mais de 10 nações representadas em Jerusalém. Muitos estrangeiros, muitos gringos ali. E a Bíblia diz, nós vamos já ler o texto, que eles ouviram falar das maravilhas de Deus na sua própria língua materna. E isso não é dom de língua espiritual, igreja. Por isso, no meu entendimento, respeito quem pensa diferente. Ser batizado com o Espírito Santo não é apenas falar em línguas dos anjos, porque eles aí foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e não falaram línguas espirituais. Falaram idiomas naturais. Humanas, é muito claro, não foi língua de anjos, nem espirituais. Foi, digamos assim, português, espanhol, inglês, francês, alemão e por aí foi. Vamos ver o texto, se é isso mesmo? O que diz aqui? Dom de línguas. Vamos lá o texto. Atos 2, de 4 a 11. É um pouco longo, mas nós vamos ler. É preciso entender isso, porque muita gente já ficou triste, porque eu estou em dúvida se eu fui batizado pelo Espírito Santo, porque eu não falo em línguas estranhas. O dom de visão para o Valmir aí. Agora não vai dar para ler lá atrás não, dá? Vocês lá atrás? Não conseguiram não. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo, eu vou lendo aqui, você acompanha na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Atos, no capítulo 2 também, de 4 a 11. Não. Do Espírito Santo, não. Deus desceu e confundiu a língua dos homens, mudou o modo de falar. Eles falavam, tudo era igual, manga, tudo era manga. Agora manga, o cara pedia, olhava para manga e ele ficava olhando para o outro assim para saber o que é. Não. Não, isso aqui é na vida da igreja. Nós estamos falando... Foi uma correção de Deus, né? Que eles estavam cheios de orgulho e tal, queriam chegar no céu com aquela torre. Ou seja, eles expressaram lá na Torre de Babel, claramente, que eles não queriam depender de Deus. Era orgulho e a soberba do homem. Vamos fazer aqui para o nosso nome se tornar célebre. Aí Deus veio e confundiu. O cara pedia tijolo, vinha areia, o cara pedia areia, vinha cimento. O cara pedia água, e aí começaram a se bater, aí o pedreiro começou a tacar ripada no outro, e eu sei que foi aquela confusão e parou a construção. Vamos lá, Atos capítulo 12, versículo 4 a 11. Só uma observação, nós estamos estudando sobre a igreja primitiva. Então, a primeira ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva foi o dom de línguas. Vamos ler então, na sua Bíblia que eu leio aqui, vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
na nossa própria língua as grandezas de Deus. Por exemplo, os egípcios falam o árabe, ouviram falar. Quando eles ouviram os 120 irmãos falando as grandezas de Deus, se eles estivessem falando só na língua natural deles, seria o hebraico. Eram judeus convertidos. Mas eles ouviram falar na língua natural de várias nações. E nenhum deles fez um curso. O que foi isso? Um milagre, uma ação poderosa do Espírito Santo sobre eles. E isso foi o cumprimento da promessa. E ali foi então inaugurada a igreja. Ela passou a ser conhecida. E agora o testemunho que essas pessoas estavam dando lá fora era o seguinte: houve uma reunião ali no cenáculo, 120 homens estavam lá orando, os seguidores de Cristo, os seguidores chamavam seguidores do caminho, os cristãos, todos galileus, tudo da mesma região. Eles falam, a língua natural deles é o hebraico, mas eles falaram vários idiomas. Agora, gente, olha que coisa extraordinária. Presta atenção numa coisa maravilhosa, que só o Espírito Santo de Deus poderia fazer. Você imagina 10 pessoas, um alemão, um japonês, um chinês, um brasileiro, um americano, bota 10 aí falando tudo ao mesmo tempo. Quem conseguiria entender? Nem a própria pessoa que fala aquela língua ia entender, porque um iria atrapalhar, certo? Um iria atrapalhar o outro. 10 idiomas falando ao mesmo tempo, quem é que vai entender? Mas ali, 120 homens falando em línguas diferentes e o Espírito de Deus trabalhando no coração das pessoas. Cada um ouvia sobre as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Que milagre extraordinário. Era a comprovação que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida da sua igreja. Glória a Deus. Então, o cumprimento da promessa. O primeiro milagre foi o dom de línguas. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez até já leu alguma coisa. Não estamos aqui para criticar ou nem julgar ninguém. Não se trata disso. Mas eu tenho a responsabilidade de ensinar. Igreja, no Pentecostes, não houve manifestação de línguas espirituais. O texto é claríssimo. Existe o dom de línguas? Sim, com certeza. Existem pessoas que falam em línguas espirituais, são as línguas dos anjos? Sim, mas aqui em Atos capítulo 4, nesse evento, capítulo 2, aliás, não aconteceu a manifestação do dom de línguas espirituais. No entanto, eles foram batizados com o Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então, da semana que vem a gente continua, porque ainda tem muita estrada para a gente caminhar.